Então, em Anaxágoras, temos o seguinte. Interessante que em Anaxágoras, a partir de uma reflexão da alimentação, ele vai extrapolar isso para um problema filosófico acerca da matéria das coisas, de tudo que é feito. Por quê? Ele vai observar que, imagine que eu consuma água e pão. Como é que essa água e pão, ao ser consumidos, vão ser transformados em carne, em tendões, em cabelo, em sangue meu? Como assim? Como é que ele era de uma constituição, de uma natureza diferente, e depois ele muda para uma outra natureza, né? Então, a partir dessa ideia do que é alimentação, o que consiste a alimentação, isso vai dar alguns insights para o Anaxágora pensar em reflexões acerca da matéria, né? Algumas reflexões filosóficas acerca da matéria. E o Anaxágora é diferente, por exemplo, do Empédocles, que tinha aquele pensamento muito dos 4 elementos, né? Que todas as coisas são constituídas dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, típica dos primeiros gregos, dos primeiros pensadores gregos. O Anaxágoras, ele vai ter um pensamento muito mais complexo e difícil de ser entendido, tá? É como se o Anaxágoras, ele começa a pensar que tudo está em tudo. Assim, existem todas pequenas partículas, digamos assim. Não são partículas no sentido físico, tá? Ele coloca aqui ontas, né? Ou seja, entidades, né? Ontas, do grego. Então, é como se pequenas entidades de seres estivessem potencialmente em todas as coisas, porque do contrário, como que elas estariam em mim ao consumir outra coisa que é diferente de mim? Então, é um pensamento complexo dele, ele não foi muito bem entendido, mas o que é importante para o Anaxágoras? O Anaxágoras, diferente do Empédocles, ele não vai trazer essa ideia de transmigração das almas, não, ele tem uma ideia bem diversa, né? E aí ele vai dizer o seguinte, a ideia dele é contrária de Empédocles, na verdade. Ele vai partir do pressuposto do que é o seguinte: coisas semelhantes têm maior tendência a se transformar em coisas semelhantes. Então, é mais provável que ao consumir uma carne de um animal, que é mais semelhante à minha natureza, que é animal também, essa mudança, né, essa incorporação dessa matéria, ela vai ser facilitada. Então, o semelhante que vai se tornar esse semelhante, então é melhor que seja algo mais semelhante do que algo que seja mais dessemelhante. Então, o Anaxágoras, muito pelo contrário, ele vai defender o consumo de carne vermelha, justamente porque se eu consumo algo que tem tendão, carne, ossos, sangue, para transformar-se na minha carne, ossos, sangue, tendões, então o pensamento dele é de que vai ser benéfico para a saúde, né? Outros pensadores que tiveram uma ideia um pouco similar com Anaxágoras vai ser o Écios e o Lucrécios. Perceba que essa ideia de partícula, né, que partículas semelhantes, partículas que formam uma coisa, que já estão ali em potencial para formar outra, em algum momento pode ir de encontro ao atomismo de Demócrito e Lucrécio, né? Se eu tenho ali, não havia aqui, é claro, especificado em Anaxágoras a ideia de átomo, né, que nem a gente vai encontrar, por exemplo, em Demócrito e em Lucrécio, mas já havia uma ideia que podia ser aproveitada, digamos assim, né? E aí, a consequência da teoria da comida de Anaxágoras, como eu falei, ela é meio que o sentido contrário ao dos pitagóricos e ao do Empédocles, do vegetarianismo de Empédocles que a gente viu, né? Porque se o nosso corpo ingere partes que são similares a ele, né? Então, ele vai argumentar que uma dieta carnívora seria mais nutritiva para nós, né? Por causa da preponderância desse material ingerido, que seria mais similar às partes do nosso corpo.